Colossenses, capítulo 1, nós leremos do verso 15 ao verso 17. Assim diz a palavra do Senhor: Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Bondoso Deus, estamos em torno da Tua palavra agora e carecemos da iluminação do Teu Espírito para entender o sentido, ó Pai, do que esse texto nos diz. Que, ó Pai, essa verdade profunda que está sendo revelada possa ser, ó Deus, percebida pelas nossas mentes e corações e venha trazer transformações reais na nossa vida prática, no nosso cotidiano, Senhor, na maneira como nós vivemos, Senhor. Assim pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém. Estamos próximos ao Natal e o que de fato celebramos nessa data? Certamente não é o nascimento de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que as pessoas realmente celebram nesse período. A cultura ocidental produziu um número elevadíssimo de símbolos, de costumes, que, na verdade, obscurecem a verdadeira comemoração que nós deveríamos fazer. As árvores, os papais noéis, as luzes e até os presentes, em alguma medida, retiram das nossas mentes frágeis e até mesmo sugestionáveis, tiram da nossa mente aquilo que foi o ato mais fantástico e sensacional já feito na terra, o nascimento de Deus, o Filho, por meio, inclusive, de uma virgem. A Bíblia se refere ao homem Jesus Cristo como aquele que é o mais importante, proeminente de todas as coisas existentes. Em cada página da Bíblia nós podemos notar a supremacia do nosso Redentor. Em cada história bíblica, em cada mandamento, nós podemos perceber que o Salvador deve ter a primazia nos nossos corações. Mas a cultura nossa não vê assim. Inclusive não é isso que a maior parte dos evangelhos enxerga, a glória de Cristo nas páginas da Escritura. As mais diversas experiências produzidas pelo consumo de bens e serviços nessa época, tanto em igrejas como em shopping centers, tem substituído a glória de Deus na face de Cristo. A verdade tem sido considerada uma mentira. As criaturas têm sido adoradas no lugar do Criador. E por isso Deus entregou muitos à imundície, pelos desejos dos seus próprios corações. Se o motivo que levou o povo de Deus a celebrar o nascimento do Salvador no dia 25 de dezembro é correto, acho que isso não importa nesse momento agora. O que realmente nos importa agora é simplesmente que esse dia é muito significativo. Não porque de fato Jesus tenha nascido num 25 de dezembro, mas esse dia é significativo pelo que ele representa, pelo acontecimento histórico que ele representa,
a encarnação do nosso Redentor, aquele que detém toda a glória. Nesse texto que acabamos de ler, nós lemos a respeito da superioridade de Cristo sobre a criação. Ele é superior a tudo o que existe. E esse assunto, creio que é mais do que oportuno nessa época de Natal, em que tendemos a atribuir muito mais valor às coisas criadas, incluindo até os nossos familiares, ao invés de admirar e adorar aquele que é superior a tudo e a todos. Jesus Cristo não é só superior às árvores de Natal, aos Papais Noéis, ele também é superior aos sentimentos que eventualmente tenhamos uns pelos outros no momento que trocamos presentes. E com isso eu não estou diminuindo o amor e o carinho que expressamos uns pelos outros, isso é muito joia. Estou dizendo apenas que o Senhor Jesus Cristo é superior a tudo isso. Cristo é superior a tudo o que nossos olhos veem. E Ele é também superior a tudo, a todas as experiências, a todos os sentimentos que nós temos em festas e comemorações no final do ano. Muitos gostam do Natal por causa desse clima de festa, pelas confraternizações, mas Cristo é superior a tudo isso, absolutamente tudo isso. E o que torna Jesus Cristo superior em relação a tudo que existe? Bem, se você observar versículos 13 e 14, o apóstolo Paulo nos diz que ele é superior, ele é mais digno do que tudo, porque ele nos libertou do império das trevas. Deus nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Então, nesses versos precedentes, o apóstolo já está se referindo à superioridade de Cristo, nesse caso específico dos versos 13 e 14, na nossa redenção. Não fomos nós que fizemos qualquer coisa para merecer, como acabamos de cantar. Ele é superior a tudo na nossa redenção. Foi Ele quem fez todas as coisas. Nele nós temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. Mas nós vamos nos atentar mais ao que nos dizem os versos 15 a 17, onde nós vemos aqui a descrição da superioridade de Cristo em relação a tudo que existe, a toda a criação, não só na redenção, mas a tudo. E muitas vezes, irmãos, nós fazemos essa dicotomia, nós separamos as coisas, como se Jesus Cristo e a vida na igreja dizem respeito apenas à salvação e o resto da vida não tem nada a ver com Jesus. O que esse texto nos diz é, Ele é tudo para a nossa salvação, mas Ele também é tudo para o restante todo. Ele é superior a tudo que existe. E nós veremos aqui algumas verdades, no total, na verdade, 7 verdades que apontam para a superioridade de Cristo em relação à criação. E a primeira delas, no início do verso 15, é que Ele é a perfeita imagem de Deus. Versículo 15 diz, este é a imagem do Deus invisível. Irmãos, as pessoas estão constantemente buscando para si algo que lhes faça sentir bem, o que lhes dê sensação de que a vida não terá um fim. As pessoas querem se sentir eternas ao experimentar ao máximo tudo o que lhes dê prazer. Todos desejam um amor que seja perfeito, todos desejam um prazer que seja infinito, todos desejam uma beleza que seja irretocável, todos querem plena liberdade e todos querem se sentir completos. A verdade é que as pessoas estão à procura de Deus nas coisas. As pessoas estão à procura de Deus nas pessoas, no seu semelhante. As pessoas estão à procura de Deus em si mesmas. As pessoas estão à procura de Deus nas religiões.
Mas as pessoas não procuram Deus no único que realmente é Deus: Jesus Cristo. Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Somente nele o ser humano pode encontrar o eterno, o infinito, o bem maior, o amor sem fim. Só nele o homem pode encontrar o prazer inesgotável, a beleza realmente perfeita. Só nele o homem pode encontrar a verdadeira liberdade que tanto almeja. Só em Jesus Cristo é possível se sentir completo. Nunca jamais, meus irmãos, iremos encontrar Deus ao olharmos para nós mesmos ou ao olharmos para os outros. Somente encontraremos Deus se olharmos para Jesus, porque Ele é a imagem perfeita do Deus invisível. A segunda verdade a respeito da superioridade de Cristo sobre a criação é que Ele é o primogênito da criação. O verso 15 diz: este é a imagem do Deus invisível, vírgula, o primogênito de toda a criação. A afirmação de que Jesus Cristo é o primogênito de toda a criação não é, meus irmãos, não é uma indicação de que Ele é a primeira criatura de Deus. Não interprete assim, não leia dessa forma. Quem lê dessa forma, quem entende dessa forma, são as seitas heréticas, que atribuem a Jesus Cristo a classificação de uma criatura. Não é isso que o texto está dizendo. A palavra traduzida aqui como primogênito nem sempre significa o primeiro a nascer. Na maioria das vezes que essa palavra é usada, se refere a outra coisa. Na verdade, só há uma única vez em que a palavra primogênito se refere ao primeiro a nascer, que está lá em Lucas 2,7, quando é dito que Maria deu à luz ao seu filho primogênito. E aí a gente sabe que ele foi o primeiro a nascer, não é? Em todas as outras ocorrências dessa palavra, o sentido não é o primeiro a nascer, mas sim o primeiro em posição, o primeiro em importância, o primeiro em honra. É bem diferente. E é simples a gente verificar isso na Escritura, tanto no Antigo como no Novo Testamento. No Antigo Testamento, os primogênitos dos homens, dos animais, não eram apenas os primeiros a nascer, mas aqueles que estavam em posição especial de maior honra em relação aos demais. É certo que nas famílias, o primeiro a nascer tinha essa honra, mas essa honra da primogenitura também poderia ser transferida, para você entender que o ser primogênito não é igual a ser o primeiro a nascer. Em Êxodo, por exemplo, capítulo 4, versículo 22, diz assim: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Não significa que Israel foi a primeira nação a ser criada por Deus. Quantos outros povos não existiram antes de Israel? Portanto, está se referindo, ele é o meu primogênito porque eu o escolhi para ser o maior, para ser o mais importante. No Salmo 89, versículo 27, está se referindo a Davi. Deus diz assim: falo-ei, por isso, meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Uma ocorrência em que a palavra primogênito não significa o primeiro a ter nascido, mas aquele que ganha maior honra diante de Deus. No Novo Testamento, da mesma forma, quando Jesus Cristo é identificado como primogênito, claramente é uma indicação de sua superioridade, da sua posição elevada. Aqui em Colossenses mesmo, no versículo 18, você pode observar, deve estar na página da sua Bíblia, ele é o princípio, veja aí, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Veja, o primogênito dentre os mortos, ou seja, não foi o primeiro a ressuscitar. Nós sabemos disso, outros ressuscitaram antes de Jesus. O que significa então? Que ele é o principal, que ele é o mais proeminente daqueles que ressurgiram
dos mortos. Ele é digno de ter a primazia. E outros textos mais que eu poderia citar aqui. O fato é que esse texto, Colossenses 1,15, não diz que Jesus é a primeira criatura de Deus, mas sim que Jesus é aquele que está acima de toda a criação, na posição mais elevada de honra e de glória, e que deve, por isso, ter a primazia dos nossos corações. É isto. Terceira verdade que aponta para a superioridade de Cristo sobre a criação é que ele é o centro da criação. Observe aí no versículo 16. Pois, olha aí, nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Cristo é superior a toda a criação, porque todas as coisas, todas elas, sejam elas materiais ou imateriais, sejam elas visíveis ou invisíveis, sejam elas poderosas, que é o sentido aqui das soberanias, principados, potestades, né? Sejam elas poderosas ou sejam elas frágeis, tudo, absolutamente tudo foi criado tendo Cristo como seu eixo central. Essa expressão é o sentido da expressão que nele foram criadas todas as coisas. Ele é o eixo. Ou seja, todas as coisas estão necessariamente em Cristo. No sentido de que a vida de todas as coisas depende dele. Dele deriva significado, dele vem a sua existência, a existência de todas as coisas. Nele todas as coisas foram criadas. Até mesmo as criaturas mais depravadas e imorais que você pode imaginar estão referenciadas a ele. No sentido de que se contrapõe a ele. O ponto é que não há neutralidade, não há alguém ou qualquer coisa que esteja neutro em relação a Cristo. Tudo tem a ver com Jesus, tudo. Tudo existe nele. Cristo é o centro, Cristo é o fundamento. Nele todas as coisas foram criadas. A quarta verdade que aponta para a superioridade de Cristo sobre a criação é que ele é o agente da criação. O verso 16, na sequência, diz: tudo foi criado por meio dele. Por meio dele. Cristo é superior a toda a criação, porque tudo que existe, existe pela ação direta de Cristo. Ele não só é o centro, o fundamento, mas ele é o próprio agente criador de todas as coisas. Tudo que há no universo, tanto no universo espiritual como no universo físico, todas as coisas foram criadas por meio de Cristo. A mão de Cristo esteve na origem, no início, na criação de todas as coisas. Ele, portanto, não é uma criatura, como alguns vão interpretar no início do versículo 15. Ele é o Criador, ele é o agente da criação. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez, como disse o apóstolo João. A quinta verdade que aponta aí para a superioridade de Cristo sobre a criação é que ele é o alvo da criação. Versículo 16 encerra dizendo: tudo foi criado por meio dele e para ele. Tudo foi criado para ele. Ele é o alvo da criação. Cristo é superior a tudo porque tudo foi criado para ele. Há um propósito para cada ser, seja um ser animado como seres humanos, como os animais, como seres inanimados, como plantas, como objetos quaisquer. Para tudo há um propósito. Tudo que é visível, tudo que é invisível, tudo que é material, tudo que é espiritual, tudo foi criado para Cristo. O alvo da existência de todas as coisas é a glória de Cristo. Você existe para a glória de Cristo. Você respira para a glória de Cristo. A rebeldia dos seres livres, porque Deus criou seres livres, não com
plena autonomia, mas há liberdade nelas. Não estou me referindo a livre-arbítrio, de modo nenhum. Isso a gente aprende nas aulas de teologia. Mas o que eu quero dizer é que a rebeldia desses seres livres não elimina o propósito maior de suas vidas, que é viver para Cristo. Um ateu, quando nega a existência de Deus, ele não está eliminando da sua vida o propósito para o qual ele existe, que é glorificar a Deus. E a Bíblia diz que até mesmo os ímpios foram criados para um determinado fim, que glorifica ao Senhor Jesus Cristo. Em resumo, todas as coisas devem a Ele o poder que tem. Se alguém é poderoso, deve a Cristo o seu poder. Todas as coisas devem a Ele a sua existência. Se algo existe, existe para Cristo. Todas as coisas devem a Ele toda a glória e toda a honra. A sexta verdade que aponta para a superioridade de Cristo sobre a criação é que Ele é anterior à criação. Não só no sentido de ser o Criador, mas Ele é a causa, Ele está antes de todas as coisas. Versículo 17 diz, Ele é antes de todas as coisas. Se Ele é anterior a todas as coisas, significa o quê? Que Ele é independente de todas as coisas. Ele é maior que todas as coisas, porque Ele é a causa de tudo isso. Nós temos a tendência, não sei se você já parou para pensar nisso, nós temos a tendência de valorizar mais os efeitos do que as causas. Nós temos a tendência de valorizar mais o produto do que aquele que fez o produto. E aí, esse é um grande desafio também na educação das crianças, não é? Elas têm a tendência de valorizar mais os presentes do que aqueles que apresenteiam. Porque nossos olhos estão nos efeitos, nos produtos, e temos dificuldade em olhar para quem veio antes destas coisas, quem está por detrás de todas as coisas. Temos a tendência de valorizar mais a criação do que o Criador. Nós celebramos a energia elétrica, por exemplo, porque somos quase que totalmente dependentes da energia elétrica. Talvez nós nem pensemos, mas, na verdade, nós somos muito dependentes do que vem antes da energia elétrica que chega às nossas casas, como, por exemplo, as usinas hidrelétricas. E quem as construiu? Engenheiros, técnicos, operários de todas as especialidades, trabalharam muito tempo, a um custo muito alto, para construir essas hidrelétricas, para que a energia pudesse ser produzida e chegar até nós. Agora, uma vez talvez pensando sobre isso, poxa, então vamos celebrar as hidrelétricas, ok. Mas aí talvez deixemos de lado a importância das águas que movem as turbinas ali instaladas nas hidrelétricas para a geração da energia elétrica que tanto nos beneficia. Ok, então vamos celebrar as águas que correm pelas turbinas. Mas se a gente fizer isso, talvez a gente não leve tanto em consideração que as águas vêm de chuvas e, portanto, o funcionamento adequado das estações, das leis físicas da natureza são essenciais para que haja água naquela represa, para que a água faça girar aquelas turbinas, para que aquelas turbinas produzam a energia elétrica que nós tanto precisamos. Se eventualmente nós então celebrarmos as leis físicas que nos trazem as chuvas e põem as águas lá e assim por diante, talvez nós ignoremos aquele que é antes de todas as coisas e que criou as leis físicas e que deu existência à água. Ele é
antes de todas as coisas. E mais do que nos contentarmos nas coisas que chegam até nós e nós apalpamos e nós desfrutamos, nós olhemos, meus irmãos, para quem veio antes de tudo isso, para aquele que é a causa de tudo isso. Devemos celebrar aquele que é anterior e a causa de todas as coisas. E por fim, meus irmãos, quero observar com vocês a última verdade, a sétima verdade, que aponta para a superioridade de Cristo sobre a criação. Ele é o sustentador da criação. Versículo 17 encerra dizendo: nele tudo subsiste. Nele tudo subsiste. As coisas criadas não só foram criadas em Cristo, não só foram criadas por meio de Cristo, não só foram criadas para Cristo, como são também sustentadas por Ele. Nele tudo subsiste. E há pelo menos duas maneiras de nós compreendermos essa expressão. A expressão nele tudo subsiste. Primeiro, em termos de estabilidade. O universo é um cosmos. Talvez a gente não esteja tão acostumado com essa palavra, mas entenda, cosmos é o oposto de caos. Caos, você já imagina o que seja, né? Caos é desordem total, é bagunça. E cosmos, portanto, é o quê? Um sistema organizado, um universo capaz de comportar a vida humana e assim por diante. O universo é um cosmos. Isso significa que toda a matéria, toda a energia que constituem esse universo estão ordenados, estão combinados, estão nos seus devidos lugares, com as suas leis particulares. E o que esse texto está dizendo é o seguinte: o universo seria um caos se Cristo não sustentasse esse universo, fazendo-o funcionar de maneira ordenada, de maneira harmônica, de maneira estável. Nele tudo subsiste, ou seja, as coisas são como são, organizadas como estão, por causa de Cristo. Sem Cristo não haveria nenhuma estabilidade no mundo. Podemos até extrapolar aqui o exemplo, dizendo que nem mesmo haveriam estações climáticas, dada a bagunça que as coisas seriam. As estrelas despencariam dos seus lugares. A vida não seria possível se o universo não obedecesse ao governo de Cristo. Como lemos no texto da liturgia, Hebreus 1, versículo 3, Jesus Cristo é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, e o que ele faz mais? Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, a ideia de vivermos num universo estável, num mundo estável, isso é devido a Cristo Jesus. Nele tudo subsiste. Mas, por outro lado, nós podemos também interpretar isso em termos de preservação. O fato de Cristo manter o universo, não permitir que ele se torne um caos, nos leva a perceber que ele tem interesse em preservar todas as coisas. Ele não torna tudo estável só para as coisas estarem estáveis e haver vida, ou a possibilidade de vida. Não, ele tem interesse em preservar as coisas. Nele tudo subsiste. A Bíblia diz que, em Provérbios 16:4, o Senhor faz tudo com um propósito. Isaías 42:5 diz que o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo e que nela está, ao povo que nela está, e espírito aos que andam nele. Quer dizer, ele não só criou todas as coisas, ele não só colocou tudo no seu devido lugar e sustenta essas coisas nos seus devidos lugares, mas ele também dá vida, dá espírito, dá alma àqueles que andam no mundo. Atos 17:25, no discurso de Paulo, diz que ele mesmo é quem dá a vida, respiração e tudo
o mais, ou seja, nele tudo subsiste. Nesse mesmo texto, nesse mesmo discurso, o apóstolo Paulo fala que nele vivemos, nele nos movemos, nele existimos. Tudo subsiste nele. Em Cristo todas as coisas estão preservadas. Cristo preserva as leis físicas que mantêm estável o universo. E com isso ele também preserva e conserva a vida. A superioridade de Cristo é afirmada em todo esse livro de Colossenses, aos Colossenses, toda essa carta, também na carta aos Hebreus. E nós vemos aqui de modo particular, do verso 15 ao 17, que ele é superior a toda a criação. Primeiro, porque ele é a perfeita imagem de Deus na criação. Não tem mais nada que manifeste, que expresse suficientemente quem é Deus. Jesus é a revelação suprema de Deus. Segundo, porque ele é o primogênito, ele é o principal, ele é aquele que é digno de toda a honra sobre todos aqui na criação. Terceiro, porque ele é o centro da criação, tudo existe nele. Quarto, ele é o agente da criação, porque tudo foi criado por meio dele. Quinto, ele é o alvo da criação, porque tudo foi criado para ele. E sexto, ele é anterior à criação, portanto, ele é a causa de tudo isso. E sétimo e último, ele é o sustentador da criação, porque nele tudo subsiste. Irmãos, essa mensagem é extremamente oportuna nesse tempo de Natal. O Natal tem sido caracterizado como um dia no qual expressamos o valor que damos a alguém, por meio de presentes. Nós queremos, na verdade, demonstrar o valor das pessoas e com isso a gente dá presentes. Mas algo está errado, meus irmãos, se o Natal se resumir a isso. Natal não significa reconhecer o valor das pessoas por meio de coisas materiais. É claro que não é errado dar presentes. Não é errado expressar o carinho pelas pessoas por meio das coisas. Embora não seja o melhor meio, não é errado. O nosso erro, meus irmãos, está em não lembrar que Deus provou o seu amor por nós, para conosco, dando-nos o presente mais elevado que Ele poderia nos dar, o presente mais sublime, o presente que é superior a todos os demais. Deus provou o seu amor para conosco, dando-nos a si mesmo, nascendo em carne humana, vindo até nós pessoalmente e dando sua vida em nosso lugar. É isso que hoje celebramos, é isso que hoje desfrutamos através da mesa do Senhor. Deus se dá a nós por meio de Cristo Jesus, simbolizado aqui no pão e no cálice, o corpo e o sangue de Cristo. As coisas criadas podem ofuscar o brilho da glória de Cristo, mas lembremos, nada e nem ninguém é superior a Cristo. Jesus Cristo revela Deus, Ele é o mais digno de honra dentre todos, Ele é o centro, Ele é o agente, Ele é o alvo de toda a criação, Ele é anterior a tudo e sustenta todas as coisas. Que nesse Natal, meus irmãos, o Senhor Jesus receba de nós toda a honra, toda a adoração e todo o amor dos nossos corações. Amém?